Graças a Deus, né? E a gente está falando sobre o discipulado e a gente quer hoje começar uma nova série dentro do discipulado, dizendo para você que você é um sacerdote da nova aliança. E Deus nos deu, através de Jesus Cristo, uma unção nova, né? E nós somos hoje um sacerdote de Deus. Além de filhos, além de discípulos, nós somos sacerdotes. E o sacerdote, ele tinha e tem uma missão. Mas antes eu queria ler com você. A gente não vai encerrar essa mensagem hoje, é óbvio, né? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E hoje a gente só quer abrir 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O pessoal vai projetar lá para a gente. Obrigado. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara: porém vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dizer amém? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela inspiração do Espírito Santo em nós, pelo chamado que temos. Nós somos chamados de tantas coisas boas na Bíblia, e sempre o Senhor nos direciona a vivermos um novo padrão, um novo modelo, o modelo do reino. Estamos aprendendo contigo, estamos crescendo, Senhor, nessa graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e te pedimos, ó Pai, que a cada dia, como temos falado, Senhor, desde o início do ano sobre discipulado, nós possamos sair desse lugar entendendo, Senhor, que esse processo é crescente, ele vai a cada dia evoluindo na nossa vida. E nós estamos abertos, Senhor, ao tratamento, à transformação, ao crescimento em Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Pai, viver a realidade do Evangelho. Que possamos ser aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Como igreja na coletividade, mas também numa individualidade, num relacionamento com o Pai, um relacionamento de amor, de graça, de poder, de moderação e de ousadia, na autoridade do Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém. Vós sois, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara isso para a igreja, ele declara isso na sua primeira carta, e nós precisamos entender agora qual é o nosso alvo, entender que todo cristão é um sacerdote do Senhor Jesus. Todos nós agora somos sacerdotes do Senhor. E eu não sei se você lembra, mas na antiga aliança, o sacerdote era uma pessoa que vinha de uma linhagem de um dos filhos de Israel. O sacerdócio vinha de Levi, eram os levitas. Só que quando Jesus traz a nova aliança, Jesus, ele declara agora que não é mais um povo separado
para ser convocado a ser sacerdote. Ele declara agora que toda a igreja, e você pode dizer amém, são sacerdotes do Senhor. Sejam homens, sejam mulheres, porque na antiga aliança o privilégio era só para os homens. As mulheres não eram chamadas ao ministério sacerdotal. Mas na nova aliança Jesus acolhe, chama todos os seus filhos ao sacerdócio. E isso é motivo de gratidão, é motivo de graça. E nós vamos analisar essa missão como sacerdotes em todo o tempo, através dos patriarcas, de Moisés, né, de dois que tiveram uma forte referência, principalmente Samuel, no período dos reis, e o maior sacerdote, que é o nosso modelo, Jesus. Jesus, ele implantou na igreja um sacerdote segundo uma nova ordem. Por isso que todos nós agora somos convidados a sermos sacerdotes de Jesus. Jesus, ele é rei, sacerdote, profeta. Todos os dons, todos os ministérios estão convergidos em Jesus. E a palavra declara que ele agora está sentado à destra de Deus como sacerdote para interceder por nós. E a gente vai disponibilizar, como sempre temos feito, todo esse material vai ficar disponível lá no nosso app. Então você vai poder ir degustando as referências. Aqui a gente não consegue ler todos os versículos, a gente não consegue ler todos os textos, mas vai ficar lá disponível para você, né, no seu devocional, na sua semana, você ir crescendo e aprendendo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os patriarcas. Se der a gente fala mais alguma coisa, mas os patriarcas, eles começaram a partir do momento que Adão sai do lugar de delícia chamado Éden. Ele se torna um patriarca de Deus, ele se torna um pai, ele se torna uma pessoa que começa a formar uma linhagem de adoração a Deus. E tudo isso começou nas casas. Por isso que é importante você mãe, você pai. Quantos pais e quantas mães nós temos aqui? Legal, né? Você pai, você mãe, entender que o seu sacerdócio, ele é abrangente. Ele envolve você de segunda a domingo. Ele não para, porque aonde você estiver, você, como o patriarca, como a matriarca da sua casa, você vai estar lá formando o caráter da sua família, formando a sua família, fundamentando a sua família nos princípios da palavra do rei, do reino de Deus. E tudo isso antigamente era feito de forma verbal. Os pais comunicavam isso para os seus filhos de forma verbal. Era de geração em geração sendo comunicado os acontecimentos, a história. E os patriarcas se preocupavam muito com isso. Noé, Jó, Abraão, Jacó, Jetro, o próprio Enoque, todos eles se preocupavam. O próprio Adão se preocupava em estar orientando, porque, gente, a partir do momento que a gente sai, né, e cria todas as coisas que Deus nos colocou para fazer, você já sabe, existe o reino de Deus, mas também existe o reino das trevas. O reino de Deus vai estar em você, em mim, implantando a cultura do reino. Mas as trevas vai estar também implantando a cultura das trevas. Por isso que na nova aliança, um dos apóstolos escreve para a gente, através de um dos seus livros, uma mensagem de Jesus, dizendo que nós estamos no mundo, mas nós
não somos do mundo. Você pode repetir isso comigo? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Pastor, que doideira é essa? Lembrando a você que o mundo não é o planeta Terra que a gente está falando. É o sistema que a gente está entre o reino de Deus e o reino das trevas. Esses dois sistemas não se combinam, são antagônicos, são opostos. Não dá para a gente estar no reino de Deus vivendo a cultura do reino das trevas. E os patriarcas, eles tinham essa preocupação, eles tinham essa orientação, e eles ensinavam isso verbalmente, de pai para filho. E eu lembro que quando eu era pequeno, bem pequeno, eu ainda não sabia ler nem escrever. Eu sou da geração que não tinha ida para as crianças logo depois que nasciam, né? Berçário, primeiro ano, segundo ano, jardim 1, 2, 3, 4, 5, né? Tanto jardim, né? Eu sou da geração que já fui logo para a escola. E eu lembro que eu fui para a escola com 6 anos. Foi com 6 anos que eu comecei a aprender a ler e a escrever. Mas até 6 anos, mamãe sempre falava: olha, senta aqui que eu vou contar para você a história do rei Davi. Eu vou contar para você a história de Noé. Eu vou contar para você a história de Abraão. E aí, a gente ficava assim, né? Perguntando, querendo saber como é que Davi, né, fez para derrubar o Golias, que tinha 3 metros. Uma preocupação que a minha família tinha de transmitir a cultura do reino na minha formação. Nós já não tínhamos um Nova Vida Kids como nós temos hoje, há muitos anos atrás. Não havia uma estrutura como temos hoje. Graças a Deus pela estrutura que temos hoje. E os pais tinham sempre essa preocupação de passar para uma nova geração os princípios e a cultura do reino. Por quê, queridos? Porque, segundo os educadores, né, logo no início que a sua criança nasce, que você nasceu, esse é o melhor momento de você começar a ensinar os seus filhos, ensinar as coisas boas para o seu filho. E os patriarcas tinham essa preocupação. Caramba, já está na conclusão? Não, né? Aqui. Eles tinham essa preocupação. E nós precisamos, embora vivendo nesse mundo hoje tão agitado, a gente não pode terceirizar a educação, principalmente a educação cristã, a educação dos valores cristãos. Por favor, mãe, por favor, pai, não terceirize, não traga para o geração e fale assim, ó, levei para o geração, está resolvido. Tá não. O tempo que o seu filho fica no Geração Vida é muito pouco. Desculpa, Nova Vida Kids é muito pouco. O restante de tudo, e aliás, a maior informação quem vai dar é você, com a sua vida, com o seu sacerdócio, com a sua intercessão. Eu lembro que quando eu estava doente, sabe o que meu pai fazia? E minha mãe? Claro, vão me levar no médico, né? Mas antes ele fazia assim: pega o azeite, vamos orar, filho. Ungia minha testa, e aí orava comigo, repreendendo aquele espírito de enfermidade, repreendendo a ação das trevas sobre a minha vida, sobre aquela enfermidade que estava vindo sobre a minha vida. E isso ficou incutido na minha cabeça. Não tem como sair. Então a gente precisa entender, né, que como sacerdotes, e a missão do sacerdote é ser a referência entre Deus, entre o céu e a terra. Esse é você. A referência entre o céu e a terra. O sacerdote, ele comunica aquilo que vem do céu para a terra. E tudo que você e eu estamos fazendo aqui nessa terra, a gente precisa comunicar
o que está no coração do rei para a terra, para esse mundo que jaz no maligno, que precisa de uma palavra de paz, de esperança, de amor. E quem tem essa palavra? Você, eu, a igreja. E nós precisamos então entender isso. E tudo começou na vida desses homens quando eles tiveram um encontro com Jesus. Tudo começou na sua e na minha vida quando você teve um encontro com Jesus. E a partir do seu novo nascimento, você agora é apto. Diga, eu sou apto. Você está pronto para ser um sacerdote na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você coloca a sua mão, Deus será bendito. Lembra aquela canção que a gente cantava no culto da família? Bendita será a minha casa, benditos serão meus filhos, bendito, bendito. Tudo que você e eu colocamos nas nossas mãos é bendito. Amém? Por quê? Porque de você flui a unção e a graça de Deus. Mais uma para a gente encerrar o nosso encontro. Já na época de Moisés, Deus separou uma tribo da nação de Israel. Claro, né? Não foi tão rápido assim, né? A gente está eliminando o período que o Abraão saiu pela terra, viveu sem ter uma casa, sem ter um espaço, sem ter nada. Depois gerou Isaac. Depois de Isaac veio os filhos de Israel, veio Israel, Jacó. Depois falei errado, né? Jacó e Esaú, né? Que são os dois filhos, e aí Deus muda o nome de Jacó para Israel, uma nação. E Deus, através desse homem, gera 12 filhos. Cada filho se torna agora um príncipe da nação de Israel. E esses 12, um deles é José, lembra de José? Que foi lançado lá no Egito, né? Num momento de fome, num momento de escassez, ele salva o mundo. E José, um desses 12 filhos, salva a sua família, salva Israel. E recebe 70 pessoas. E essas 70 pessoas começam agora a se tornar uma nação no Egito. Mais de 400 anos eles ficam lá. José falece, Jacó falece, seus irmãos provavelmente também faleceram, ninguém vive 400 anos, né? E aí o que acontece? A Bíblia diz que veio outro faraó, que não conheceu o que Deus fez com José, através da benevolência de Deus na vida do Egito. E aí começou a oprimir a nação de Israel, começou a oprimir o povo de Deus. E aí o que acontece? Ele teve uma excelente ideia, vinda do império das trevas. Qual foi? Essa nação está começando a crescer, e o poder da força na guerra vinha dos meninos, dos filhos homens que nasciam. E aí ele teve uma brilhante ideia. Qual foi? Vou eliminar todos os meninos da nação que poderá sair aqui do Egito, que são escravos, vou eliminar todos eles. E foi aí que nasce Moisés. Moisés ficou 3 meses na casa de sua mãe, e aí a sua mãe, não conseguindo mais cuidar de Moisés, Moisés vai parar aonde? Na casa do faraó. Foi ser filho da filha de faraó. Marcos, por que você está me falando tudo isso? É para você ver que a história que Deus tem com você e comigo, Ele escreve do jeito dele. Ele escreve e faz caminhos aonde não existe, porque tudo que Deus faz
é sensacional. Mas às vezes a gente fica assim, cara, como é que aconteceu um negócio desse? Como é que essa mulher teve um amor por um cestinho que estava no rio e uma criança chorando, e pegou esse cestinho e falou: vou criar essa criança, sabendo que o faraó, o seu pai, tinha dado uma ordem. Qual era a ordem? Elimina todas as crianças. E ela sabia que aquela criança não era uma criança egípcia. Mas olha, quando Deus tem uma história. Eu lembro que a gente cantou na década de 80 uma música do Diante do Trono. Quando Deus escolhe alguém. Lembra dessa música? Depois você bota lá na internet. Fale com você agora e abre a sua boca e diga: Deus, eu não ouvi você, Deus me escolheu para ser a sacerdotisa, o sacerdote dele. Talvez você não esteja entendendo, se você de repente está no rio, num cestinho lá, só respirando. Mas fique tranquilo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para você. É só você permanecer, é só você não titubear, sabe? O problema do crente é que ele fica assim, ó, hoje ele está, aí amanhã ele está, Não, você não tem que titubear, você tem que estar olhando para o alto. Está tudo bem? Está tudo bem. Como vai a sua casa? Vai bem. Como vai seus filhos? Tudo bem. Como vai a tua saúde? Está tudo bem. Na realidade estava tudo bem na vida da mulher? Lembra do texto? Não, não estava nada bem. Mas ela declarava em fé. Diga comigo, eu preciso declarar mais na minha vida as palavras em fé. Porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. A gente não está falando de ter dinheiro, de não ter dinheiro, de ter saúde, de não ter saúde, é só você crer. E tudo que você e eu precisamos vai ser suprido. Na nova aliança, o próprio Pedro disse para a gente: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade você pode botar aí, ó, lançando sobre ele as suas contas, seus problemas, sua necessidade de saúde, seus conflitos, lançando sobre ele, sobre tudo que você pode tentar contra você, lançando sobre ele, sobre a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Ele vai cuidar de você sempre, como cuidou de Moisés. Por que ele cuidou de Moisés? Porque Deus tem um plano na sua vida. Você pode verbalizar isso comigo para a gente fechar? Deus tem um plano na minha vida. E aí, mamãe era uma boa cantora de coral e ela cantava: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Você conhece? Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros Ele dá o céu. A cada... Obrigado. Ele dá o leito e o caminho para mim traçou
Para fechar, você pode declarar: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Sabe por que eu canto tanto para você? Porque eu aprendi muito da Bíblia cantando. Mamãe cantava toda hora para mim. E isso ficou sempre incutido na minha cabeça. Às vezes eu estava numa sinuca de bico. Às vezes eu estava fazendo um bocado de coisa torta. Gente, eu tive meu período também de, sabe? E aí às vezes vinha a voz na minha mente da minha mãe cantando uma coisa para mim. E eu falava, só que não era a voz da minha mãe, né? Aos mortos está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem essa de voltar, tá? Se está voltando é alguma coisa estranha aí, ok? Você tem que repreender. Mas era o Espírito Santo, com certeza, falando para mim assim, eu cuido de você. Como eu cuidei de Moisés, eu cuido de você. Quando eu cuidei do Egito, das 70 cabeças que entraram lá sem saber o que ia acontecer com eles. E aí 400 anos depois, esse mesmo Moisés, com 40 anos, ele acha que ele é o cara. Ele fala assim, eu vou resolver o problema da igreja. Nenhum homem resolve o problema da igreja, gente. Só teve um que resolve o nosso problema. E é a ele que a gente deve adorar, é Jesus. Ok? Eu não estou aqui para me projetar, eu estou aqui para dizer para você, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Eu estou de passagem, para te conduzir nessa passagem. E aí quando ele com 80 anos pensou que já estava para aposentar a chuteira, Deus fala para ele, agora é assim, agora tu serve. Levou ele para o monte, mostrou uma sarça, e aí ele fala para Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, o lugar que você está é terra santa, agora você está pronto. Aí você pode perguntar, pô pastor, eu vou esperar 80 anos para ficar pronto. Sabe qual era o problema de Moisés? Orgulho, soberba, achar que era o cara, achar que era bom. Sabe, bom é Deus. A gente precisa estudar, a gente precisa crescer, a gente precisa fazer a escola avance, a gente precisa, tudo isso é bom para a nossa caminhada com Deus, mas gente, bom é Deus. Quem nos avalia é Deus. E aí depois de 40 anos Deus fala para ele, agora sim. Aí ele diz para Deus, Deus, olha só hein, o cara que foi formado na maior faculdade, Harvard, do seu tempo, ele diz, Deus, sou pesado de língua. Deus, eu não sei falar. Deus, eu não sei mais nada. Quando ele pega tudo que ele achava que ele sabia e coloca em submissão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus fala para ele assim, agora você está pronto. E aí Deus o manda libertar o povo. Lembra disso? A gente até viu filmes na mídia, né? Abre o Mar Vermelho, faz aquela coisa toda. 40 anos no deserto. Moisés. E esse homem recebeu de Deus as pedras com 10 mandamentos, que era um novo processo na vida daquelas pessoas. Estabeleceu uma tribo dos filhos de Israel e implantou uma nação, o Israel. A gente ainda está lá na antiga aliança, mas esse Israel, ele tinha
propósito, como você e eu hoje temos um propósito. Nós somos hoje agora o Israel espiritual de Deus. Eu vou explicar isso para você na próxima fase, não vai ser hoje. Você pode dizer amém por isso? Você não foi circuncidado como todos os meninos judaicos, você não tem sangue de judeu, mas você agora como igreja foi chamado para um sacerdócio espiritual, para ser a nação santa de Deus, para ser o povo de propriedade exclusiva de Deus. Recebeu um upgrade, chamado agora não mais de Israel, e sim de igreja, para proclamar as verdades do reino, que a antiga Israel, que a gente conhece até hoje, está lá como nação, não entendeu. A Bíblia diz, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, você o recebeu? Deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome do nosso Senhor Jesus. João capítulo 1. Esses que não receberam foram os israelitas, os judeus. Mas a Bíblia diz que você hoje e agora é o Israel espiritual de Deus, com uma missão, com um discipulado, com um sacerdócio. E a gente vai parar aqui em Moisés, porque o tempo não para. Fique de pé, mas com um sacerdócio, para através dessa missão, cumprir um propósito. Diga comigo, eu tenho um chamado. Eu tenho um propósito. Lembrei de uma música agora, hein? Eu tenho um chamado, jamais ouvi falar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Acho que é o Pete que canta essa música. Mas tem o Abner, não sabe a letra. Então Pete vai cantar. Mete bronca aí, Pete.